para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez você, em determinado momento da sua vida, passe uma dificuldade, uma luta, uma batalha, não sabe mais o que fazer. Ame a Deus, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, fica tranquilo, fica sossegado, que Deus vai reverter tudo para o seu bem em nome de Jesus, amém? Tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Abramos a palavra do Senhor, queridos. Hebreus capítulo de número 11, carta aos Hebreus, capítulo de número 11, esta epístola, essa carta, Hebreus capítulo de número 11. Todos acharam, amém? Quero ler apenas o verso 58. Apenas o verso de número 58. Perdão, 38. Vou dar um desconto nessa noite. Verso 38. Hebreus 11, 38. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Apenas que está entre parênteses, homens dos quais o mundo não era digno. Podem repetir comigo? Homens dos quais o mundo não era digno. Mais uma vez, homens dos quais o mundo não era digno. Pai querido, fala ao nosso coração por meio da palavra poderosa do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Obrigado que já cantamos louvores ao Teu nome. Obrigado a Deus, tudo que já aconteceu nessa noite, pelos irmãos e irmãs que estão conosco, nosso querido irmão Birigui, sua esposa, ó Deus, pelas melhoras, pela atuação, pelos milagres do Senhor, operar do Senhor na vida dele. Continua abençoando em nome de Jesus. Irmão João Pereira também, continua abençoando, ó Pai, em nome de Jesus. Demais pessoas precisam de uma bênção especial na área da saúde, Pai. Conceda a todos, ó Deus, em nome do Senhor, aquilo que Tu mesmo pode fazer, Senhor, tem poder para fazer. E aqueles, ó Pai, que estão acamados, que não puderam estar aqui nessa noite, que gostariam de estar aqui, mas por motivo de saúde, ó Deus, não puderam vir. O Senhor possa visitá-los, ó Deus, onde quer que se encontrem neste momento, com a Tua mão poderosa, o Teu braço estendido, fazendo maravilhas na vida deles, ó Deus, em nome do Senhor e para a glória do Senhor Jesus Cristo, é que oramos. Amém. Irmãos, antes de entrar no verso 38, vamos lembrar mais uma vez, dia 27 desse mês, teremos o que mesmo? A ministração especial com o reverendo Hernandes Dias Lopes, lá no Tuiuti, dia 27, às 8 horas da noite, às 20 horas. Você não pode perder este evento da sua igreja. Todos os cultos você vai ouvir falar sobre isso, como já está ouvindo. Dia 27, às 20 horas, lá no Tuiuti, vai ser uma bênção em nome do Senhor. O pastor Hernandes Dias Lopes vai trazer uma palavra especial para a família. Toda a igreja está convocada, não convidada, mas convocada para estar presente. Todas as igrejas de Cascavel, todas receberam convites para esta programação. Da nossa região também vai ser uma grande bênção em Cristo Jesus. Só um aviso importante, ainda dentro disso, é que lá no local haverá estacionamento lá dentro do espaço. E se você quiser guardar o seu carro dentro daquele espaço, haverá guardas para cuidar. Custará R$5 por cada carro. Este valor é cobrado pelo próprio Tuiuti. Você quer colocar o carro lá dentro, você paga R$5 para quem estiver lá cobrando, direto para eles, acerta com eles. A entrada para o evento é gratuita. O pastor não quer colocar o carro lá, deixa na rua, onde você achar melhor, sem problema algum. Quem quiser colocar o carro lá dentro, terá que pagar R$5 por carro
para o guarda deles, quem estiver lá cuidando. Isso é obrigação deles lá do Tuiuti. A igreja não tem responsabilidade com isso, ok? Então, os irmãos, orem a Deus, peçam a bênção de Deus e creio que vai ser tremendo em nome de Jesus, amém? O texto sagrado, após narrar sobre a vida de muitos, mas muitos homens de Deus mesmo, e mulheres do Senhor, chega o autor aqui deste livro. Quem escreveu aos Hebreus? Não sabemos. A Bíblia não fala quem foi o autor aos Hebreus. Se alguém falar, olha, essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, cogitação. Foi escrita por uma mulher, também. Não sabemos quem escreveu, mas o importante está escrito. E o autor ou autora deste livro chega à seguinte conclusão no verso 38, que estes homens, o mundo não era digno deles, homens dos quais o mundo não era digno. Eram errantes, desertos, montes, covas, antros da terra, mas o mundo não era digno deles. Se fôssemos hoje falar, narrar, escrever, citar alguns grandes homens e grandes mulheres, quem nós citaríamos nos dias atuais? Quem citaríamos? Fulano de tal, fulana realmente é uma grande mulher de Deus. Fulano de tal realmente um extraordinário homem de Deus. Talvez a sua mente o levaria a décadas passadas, ou por que não dizer a séculos passados, citando aí John Calvino, John Wesley, Carlos Wesley, citando Lutero, citando os reformadores, ou os próprios apóstolos, discípulos, profetas, mensageiros do Eterno, servos do Senhor, Deus Todo-Poderoso, pessoas que fizeram história na história, no decorrer da história, pessoas que marcaram gerações, mas de muitos e muitos e muitos e muitos anos atrás. Talvez se fôssemos nessa noite narrar alguns nomes da atualidade, talvez uma só de nossas mãos seria suficiente, ou ainda faltariam nomes para completar uma de nossas mãos com apenas 5 dedos. Poderíamos citar Billy Graham. Quem mais citaríamos? Outro, mas será que acharíamos hoje, agora, aqui 10 nomes, 5 nomes? Pessoas que não só marcaram a história, mas que ainda estão marcando a história. Pessoas que nós podemos dizer, estes são homens dos quais o mundo não é digno deles. Pessoas memoráveis, que são dignas de ficar gravadas na nossa memória. Pessoas até inenarráveis, que não há o que narrar sobre eles, tamanho a ação deles, a magnitude do porte destes homens e mulheres de Deus. Nós podemos talvez chegar nessa introdução já a uma singela conclusão na introdução, dizendo que esses grandes homens e mulheres estão em extinção. Estão em extinção. Fala-se muito hoje em extinção de árvores que estão extintas, já em processo de extinção, de alguns animais, aves, peixes, animais marinhos, selváticos, domésticos, que seja, coisas que estão se perdendo ao longo dos anos, algumas que já se perderam. Mas será que nós também não estamos em extinção? No meio da comunidade, no meio da igreja, no meio do povo cristão, chamado povo evangélico, povo do Senhor, lavado pelo sangue do Cordeiro, ainda hoje pessoas que estão marcando a história, ainda hoje pessoas estão fazendo a diferença por onde passam, ou simplesmente nós estamos vivendo a vida, deixando ser levados pela vida, de qualquer jeito, de qualquer maneira, de qualquer forma. E se um dia você partir para a eternidade, alguém nem vai mais lembrar de você. Se um dia eu mesmo partir, alguém vai lembrar de mim. Se essa fosse, por exemplo, a última pregação e partisse para a eternidade, alguém iria lembrar de mim, de você, de nós.
A Bíblia fala aqui de um homem chamado Abel, Enoque, Noé. Fala de Abraão, de Sara, mulher. Fala de tantas, Débora, que fora também uma grande mulher de Deus, uma juíza que governou o povo com muita sabedoria, eloquência. Estes homens, mulheres de Deus, Abel, por exemplo, diz a Bíblia que no verso 4, mesmo depois de morto, ainda fala. Porque Abel marcou a história. Meus irmãos e irmãs, pensemos nisso nessa noite, brevemente. Homens e mulheres que marcaram a história não podem continuar em extinção. Se alguém chegasse aqui nesta noite e falasse para você, meu irmão, minha irmã, fala para mim de alguns homens que o mundo não é digno deles, você teria que olhar para a sua direita ou a sua esquerda, quem está à sua frente ou atrás de você, dizer assim, eu vou citar alguns nomes. Aí cita quem está à sua direita, à sua esquerda, à frente e atrás. Cita pessoas que estão aqui nessa noite, que você conhece a história, conhece a vida, e não comece a olhar quem será mesmo, não lembro de ninguém. O nosso papel neste mundo, a Bíblia diz que nós somos peregrinos, nós somos passageiros, mas nós precisamos fazer a história em nome de Jesus. A igreja do Senhor fora instituída, a igreja do Senhor fora colocada neste mundo não para ser mais uma igreja, mas para fazer a diferença no seu contexto, no seu mundo, no momento que nós vivemos, momento histórico da igreja. Nós temos que fazer diferença, queridos, em nome de Jesus. O seu vizinho tem que olhar para você e tem que falar assim: esta família, o mundo não é digno dela. A sua esposa tem que olhar para você, marido, e falar: o mundo não é digno do meu marido. O marido fala da esposa, os pais, os filhos dos pais, e assim vai. Mas o problema, queridos, é que muitas vezes nós nos conformamos, aceitamos qualquer situação, qualquer jeito, vamos de qualquer jeito e não marcamos a história como estes homens marcaram a história. Homens e mulheres, Deus os chama para fazer a diferença. Deus não te chamou para ser mais um no meio da comunidade. Deus não te chamou para ser um zero à esquerda, uma pessoa sem expressão, uma pessoa sem sentido. Não, Deus te chamou para fazer a diferença. E a igreja precisa fazer diferença. Eu noto aqui nestes homens e mulheres 5 marcas na vida daqueles que marcaram a história, e homens e mulheres dos quais o mundo não é digno, não era digno deles. 5 marcas, que essas marcas têm que fazer parte da sua vida. A primeira marca destes homens e mulheres, queridos, está estampado no texto de todo o capítulo 11. Eram pessoas que tinham compromisso com Deus acima de qualquer coisa. Você vê na vida de Moisés, de Abraão, de Enoque, de Sara, de Raabe, até Raabe que se converteu a Cristo, ao Senhor, à igreja, ao Deus Todo-Poderoso. Pessoas que passaram a ter um compromisso com Deus acima de qualquer coisa. Citei Raabe. Ela era meretriz, prostituta, mas quando ficou sabendo das grandezas de Deus, do poder de Deus, que a morte estava decretada na sua cidade, que a cidade seria detonada, destruída, Jericó, e ela busca os espias, protege os espias. Deus a protegeu também, e ela foi salva, resgatada. A partir daí, certamente, a Bíblia não fala mais, mas ela entrou em compromisso com Deus, com a igreja de Deus, com o povo de Deus, e a sua vida foi transformada. Mas os demais, está bem nítido o texto, pessoas que tinham compromisso com Deus acima de qualquer coisa. Eu quero lhe perguntar nessa noite, meu irmão, minha irmã, qual é o tamanho do seu compromisso com Deus? Qual é o tamanho do seu envolvimento com Deus? Qual é o tamanho da sua dedicação ao Senhor Deus, todos nós nessa noite, em nome de Jesus? Será que o nosso compromisso com Deus está apenas
num culto de domingo à noite, num culto de quarta-feira, num culto de sábado de juventude, no culto de domingo pela manhã, numa escola dominical, numa reunião de célula. Qual a dimensão do nosso compromisso com o Senhor? Estes homens aqui enfrentaram adversidades, estes homens aqui enfrentaram situações complicadíssimas, mas todos eles tinham compromisso com Deus. Quando eles eram barrados, quando eles eram perseguidos, tal como lá em Atos dos Apóstolos fala de Pedro e João, e Pedro e João, diz a Bíblia que eram homens sem estudo. A Bíblia dá duas qualidades, características dele, fala assim: Pedro e João eram homens iletrados e incultos. Imagina, meu irmão, alguém escrever a sua biografia, a nossa biografia, e falar assim: fulano de tal é iletrado e inculto. Seria uma ofensa, não seria? Se alguém escrevesse a minha biografia, reverendo Edinaldo é iletrado e inculto, será que eu iria gostar daquilo? Se alguém falasse de você, mas a Bíblia diz o seguinte, que apesar de serem iletrados e incultos, que não tinham estudo algum, eles tinham o poder de Deus na vida deles, porque eles tinham compromisso com Deus, e quando colocado diante do sinédrio, quando colocado diante das autoridades romanas e religiosas da época, os fariseus hipócritas, quando foram obrigados a não falar mais o nome de Jesus, senão iriam morrer, eles falaram o seguinte: importa antes obedecer a Deus do que a vós outros, porque nós não podemos deixar de falar das coisas que ouvimos e vimos. Nós não vamos deixar de falar daquilo que ouvimos e vimos, porque o nosso compromisso é com Deus, e nós não vamos deixar de fazer isso, mesmo que vamos morrer, nós temos compromisso com Deus. Irmãos, no mundo que nós vivemos, basta você ligar a sua televisão, ligar no jornal, ou jornal escrito, ou pela internet, você vai ver que estamos vivendo num mundo conturbado e difícil, num mundo tenebroso, num mundo que jaz no maligno, cada vez a situação piorando, o nível moral, espiritual, piorando o nosso país, os absurdos das leis, os absurdos e absurdos, pessoas querendo nos fazer aceitar o inaceitável, coisas que não podemos aceitar. Mas neste mundo só vai fazer diferença aquele e aquela que tiveram um compromisso com Deus. Meu irmão, minha irmã, o mundo está nos apertando cada vez mais, o mundo está apertando a igreja cada vez mais, e só vai ser gente de Deus aquele que tiver compromisso com Deus, aquele que não vai negar o nome do Senhor, aquele que vai rejeitar as coisas do anticristo, do diabo, de Lúcifer, de Satanás, e vai dizer: eu pertenço ao Senhor e não vou me curvar para o mundo tenebroso, não vou me curvar para a força das trevas, porque eu tenho compromisso com Deus. Olhamos para a mídia, para a televisão, as leis que estão mudando, a obrigatoriedade agora dos cartórios casar pessoas do mesmo sexo, pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, obrigando todos os cartórios a fazê-lo. Mas nós, que temos compromisso com Deus, devemos levantar a nossa voz, a nossa bandeira, e falar: isso é errado, porque Deus não permite isso. Conversava com outro juiz, dizendo o seguinte: olha, o senhor vai fazer casamento de pessoa do mesmo sexo? Ele vai dizer: eu vou fazer. Ele dizendo: porque é a minha profissão, nada tem a ver profissão com religião, foi tá errado, eu também sou juiz e eu não vou fazê-lo, e não faço, e se for obrigado também não faço, renuncio se for necessário, mas não faço, porque vai contra os padrões bíblicos. Não tem aquele negócio: mas é a minha profissão. A sua profissão, meu irmão, não pode ir em desacordo com a vontade de Deus, porque o seu compromisso com Deus está acima da sua, da minha, da nossa profissão. Amém, igreja? É a minha profissão, não tem profissão que está acima da vontade de Deus. Eu tenho aqui uma balança injusta
ela não está bem regulada, eu vou usar essa balança aqui nas vendas, mas não está bem regulada, mas não tem importância se ganhar mais, está errado, que você tem compromisso com Deus, a balança tem que ser justa, em nome de Jesus. Porque pessoas dos quais o mundo não é digno, são pessoas que acima de qualquer coisa têm compromisso com Deus. Pessoas que podem ficar sozinhas, isoladas, mas elas falam: eu estou com Deus em nome de Jesus. Amém, igreja? Meu irmão, minha irmã, qual é o tamanho do seu compromisso com Deus? Você está aceitando o inaceitável? Concordando com aquilo que não pode ser concordado? Deixando a palavra de Deus de lado? Ou você realmente está levantando a sua voz na sua escola, na sua empresa, no seu escritório, dizendo: aqui nós temos compromisso com Deus, nós temos aqui vida com Deus, nós não brincamos de Deus, nós estamos num culto de adoração a Deus, não porque estamos calados por algo na igreja, mas porque nós viemos para adorar o Senhor em nome de Jesus. Tempo atrás escrevi uma pastoral dizendo: nosso compromisso com o Senhor. E às vezes nós estamos na igreja não porque estamos escalados para pregar, para cantar, para tocar. Estamos na igreja que nós temos um compromisso com Deus e com o povo de Deus, independente de estar cantando, tocando ou pregando, estamos por causa de Deus. Amém, igreja? Você não pode dizer hoje, a esposa pergunta: querido, você vai à igreja hoje? Ele fala: espera um pouquinho, amor, vou ver se eu estou na escala. Hoje não estou na escala, hoje não preciso ir na igreja. Está errado, compromisso com Deus. Hoje vamos visitar uma outra porque eu não estou escalado para pregar. Eu vou ficar em casa dormindo até mais tarde, vou ficar em casa. Amado, compromisso com Deus envolve sacrifício, compromisso com Deus envolve dedicação, compromisso com Deus envolve renúncia de muita coisa, em nome de Jesus. Amém, igreja? E não é fácil, mas é preciso pagar o preço em nome de Jesus. Jesus Cristo foi rejeitado por todos. A multidão que gritava: hosana, bendito ao que vem em nome do Senhor, a mesma multidão dizia: crucifica-o, crucifica-o, nós queremos Barrabás, senão a esse Jesus. Então compromisso não é com a multidão, porque a multidão ou o povo nunca terá a voz de Deus. A voz do povo nunca foi, nunca será a voz de Deus. A voz de Deus que é escrito, é o que está escrito na sua palavra. Amém, igreja? Pastor, a voz do povo é a voz de Deus. Mentira, heresia, besteira, asneira. A voz de Deus está aqui na palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Qual o tamanho do seu compromisso com Deus? A Bíblia fala, neste texto, também de José. José que fora vendido pelos irmãos, colocado numa cisterna, por intervenção de um outro irmão. Ele não morreu, queriam matá-lo, porque o pai gostava muito de José. Jacó gostava demais de José, porque José era o filho da sua velhice, por isso ele gostava demais dele. E ele sofreu, José, vendido, abandonado, largado pela família, apanhou muito, colocado numa cadeia, no cárcere, e aí vai. Mas José, em nenhum momento da sua vida, ele esqueceu que ele tinha um compromisso com Deus. José poderia ter dito o seguinte: olha, fui tirado da minha casa, dos meus pais, meus irmãos me odeiam, queriam me matar, eu estou longe de tudo e de todos, vou fazer o que eu quiser. O que eu quiser. Vou aprontar o que eu quiser, o que der na cabeça. E José era jovem. José era um adolescente quase, jovem, saindo da adolescência. Mas José, ele lembrava do seu compromisso com Deus. E Deus colocou José como governador de todo o Egito.
Acima dele era só Faraó, o maioral. Abaixo de Faraó era José, filho de Jacó, vendido pelos irmãos, colocado na cisterna, colocado na prisão, que apanhou, que foi surrado, mas o compromisso com Deus te leva para cima e não para baixo, em nome de Jesus. Amém, igreja? Por isso tem que ter compromisso com Deus. E na galeria dos heróis da fé, na galeria destes homens e mulheres, está lá José. Compromisso com Deus. Homens dos quais o mundo não é digno. Irmãos, homens e mulheres dos quais o mundo não é digno, homens e mulheres estão em extinção. Extinção. Concorda comigo ou não? Lamentavelmente esta raça está em extinção. Está em extinção. Porque as pessoas hoje têm compromisso com tudo, menos com Deus. Qualquer coisinha, Deus fica de lado. Qualquer coisinha. Tudo é mais importante do que Deus e as coisas de Deus. Jovens, adolescentes, crianças, senhores e senhoras, idosos e novos, estão perdendo o compromisso com Deus. Mas Deus quer que nós todos reafirmemos o nosso compromisso com Ele, em nome de Jesus. A Bíblia diz assim: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. O que quer dizer? Já disse aqui, os irmãos sabem perfeitamente. O que quer dizer ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida? Seja fiel a Deus, mesmo que isso custe a sua vida. Não é interessante olhar na internet, nas pesquisas, e ver esses países onde o cristianismo é perseguido? Pessoas são mortas, decapitadas, vivas, filhos mortos, que abraçaram a fé em Cristo, e eles mantêm aquela firmeza. Não é interessante isso? Interessantíssimo. No Brasil temos tanta liberdade, mas tão pouco compromisso com Deus. As mesmas mãos que muitas vezes levantam para adoração se abaixam para furtar e roubar. As mesmas línguas que levantam-se em adoração e louvores são usadas para mentir, para negar e blasfemar o nome do Senhor. Os mesmos pés que conduzem a igreja muitas vezes conduzem a lugares perniciosos, lugares que não pertencem a Deus, envergonham o evangelho do Senhor. Cadê o compromisso com Deus? Se você quer marcar a história, se alguém quer lembrar de você, mesmo depois de morto, fulano de tal, olha, o mundo não era digno daquela pessoa, você precisa ter um compromisso com Deus. Quando Moisés saiu do Egito, antes de tirar o povo de Israel do Egito, ele voltou ao Egito para tirar o povo, e o faraó fez 4 propostas. Quer para Moisés deixar o povo no Egito, deixar o povo perto do Egito, deixar os filhos no Egito, deixar os bens no Egito. Ou seja, fique no mundo, adorando a Deus, sendo mundano. Quer sair? Saia, mas não vá muito longe com esse negócio de envolvimento com Deus. Adore a Deus perto do mundo, porque se der saudade você volta para o mundo. Adore a Deus, mas deixe seus filhos no mundo. Adore a Deus você e sua esposa, mas deixe seus filhos perdidos no mundo. Ou adore a Deus com seus filhos, longe do mundo, com seus filhos, mas deixe os seus bens no mundo, bens ilícitos no mundo. Está errado. Moisés fala assim: o faraó quer dizer algo para o Senhor. Nós vamos sair daqui do Egito com os nossos filhos, com os nossos bens, vamos caminhar durante 3 dias e 3 noites e vamos celebrar festa ao Senhor, porque nem uma unha vai ficar no Egito, porque nós pertencemos a Deus. Compromisso com Deus, querido. Conheci alguém que ia na igreja, adorava o nome do Senhor, cantava na igreja, cantava no coro da igreja, levava a família na igreja, mas em casa vendia pinga, garrafões e garrafões de cachaça,
ele armazenava no quintal da sua casa e vendia aquilo. Está errado, está errado. É um compromisso com Deus. Nós precisamos rever isso. O que vai levar você para cima, em todas as áreas, e para o céu, é o seu compromisso com Deus, em nome de Jesus, amém? Jesus Cristo, certa feita, falou assim: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Segundo lugar, amados, para não cansá-los nessa noite, homens dos quais o mundo não era digno, eram sonhadores destemidos, que não se entregavam diante das adversidades da vida. Eram sonhadores, sonhadores. E eles não se entregavam diante das adversidades da vida. E eu vi alguém mandou uma mensagem hoje para o Marco, ele passou para mim depois a mensagem no celular, dizendo assim, mais ou menos assim: o sonho, você ser um sonhador, o seu sonho poderá não te levar aonde você quer ir, mas com certeza tirará você do lugar em que você está. Eu gostei daquilo. Ser sonhador, você pode não chegar aonde você quer chegar, mas o teu sonho fará com que você saia do lugar que você está. E estes homens eram sonhadores. Jericó cercada, os muros de Jericó, ninguém entrava, ninguém saía em Jericó. E ali o sonhador, o homem de Deus sonhador, Gideão, também Caleb, Josué, Moisés, Davi, todos eles. Um era muralha, outro era o gigante, Davi era o gigante, Moisés era faraó. Eles não olhavam para adversidades como dizendo, não tem jeito, eles sonhavam. Irmãos, homens estão fazendo a diferença no mundo atual, são pessoas sonhadoras em nome de Jesus. Você olha para uma montanha gigantesca, você fala, olha, é difícil chegar lá no topo daquela montanha, é complicado. Aí o outro fala, eu vou dar o primeiro passo, já estou mais perto do topo da montanha. Outro fica lá embaixo chorando, choramingando. Moisés, certa feita, aprendeu de Deus, o povo vinha vindo de Faraó, e Moisés começou a chorar, Senhor, me ajuda, Senhor, 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 Senhor. Deus falou assim, Moisés, por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Manda o povo marchar, Moisés. E o povo começou a marchar, e o mar vermelho se abriu, e o povo passou do outro lado, em nome de Jesus. Sonhador, ele sai do lugar em que está. O sonhador avança, o sonhador progride, o sonhador vai para frente. Irmãos, tem que sonhar em nome de Jesus com grandes coisas, amém, igreja? Sonhar. Ouvi um pregador esses dias, uma pessoa que ele começou a sonhar com a sua igreja. Hoje sua igreja tem 65 mil membros, que era um sonhador. Meu irmão, você é um sonhador. Homens dos quais o mundo não é digno, são sonhadores. Temos aí um pastor muito falado, comentado, muito inteligente, sábio, que é o pastor Silas Malafaia, sonhador. Olha onde o homem chegou e aonde ele está levando o povo brasileiro a acreditar na palavra do Senhor, a afirmar as verdades bíblicas. Pastor, tem muita coisa dele que eu não concordo, pode até ser, mas é um sonhador, é um homem que tem feito a diferença no nosso país em nome de Jesus. Quanto muito cristão está de braços cruzados dizendo, eu não vou me envolver com nada disso, eu vou ficar em casa cuidando da minha vida, da vida da minha família, e o mundo indo de mal a pior, ninguém fazendo absolutamente nada, nada. Nós precisamos ser sonhadores em nome de Jesus, amém, igreja? Qual é o tamanho do teu sonho? Eu quero que o teu sonho seja do tamanho do teu Deus em nome de Jesus, que nosso Deus é grande, igreja, amém? Nosso Deus é grande, nosso Deus é poderoso.
A igreja pode ter um canal de televisão, a igreja pode ter um espaço na rádio, a igreja pode avançar aos 4 cantos do mundo, levar missionários, sustentar missionários no mundo inteiro, mas a igreja tem que sonhar em nome de Jesus. Sonhe, meu querido, ensina teu filho a sonhar, ensina tua filha a sonhar em nome de Jesus. Nós vamos para Israel segunda vez. Na primeira vez eu disse para uma pessoa: vamos junto. A pessoa disse: eu não posso, não tem condição. Eu disse para a pessoa: faça o seu passaporte, Deus vai prover. Na primeira viagem a pessoa não fez. Chegando no dia eu falei: eu tenho uma passagem para você, consegui, você vai de graça. Não fiz meu passaporte, pastor. Segunda viagem: faça o passaporte, vai dar um jeito. Poderia ir hoje novamente, sem gastar um centavo sequer. Não tinha passaporte mais, perdeu a oportunidade, foi passar para outro. Queridos, o sonho nos leva a agir. Eu não consigo fazer uma viagem internacional, por isso não vou ter passaporte. Só tenho a minha certidão de nascimento, nem o RG eu já tirei ainda. Tem marmanjo com certidão de nascimento. Dá um documento, tira aquela folha 4. Aqui é a minha certidão de nascimento. Não tive tempo na 15ª tirar o meu RG. Gente sem CPF. Você tem CPF, né? Ainda bem. Tem que sonhar, queridos. Sonhar. Sonhe em, já disse aqui, vou repetir agora, sonhe em fazer uma ótima faculdade, universidade. Sonhe que as portas serão abertas em nome de Jesus. Há um texto em Provérbios, que eu não lembro agora qual capítulo, qual versículo, mas está escrito na palavra do Senhor, que diz assim, que a sorte, algumas versões usam a sorte, e outra usa a outra expressão, usa a expressão oportunidade. A sorte ou oportunidade vem para todos, mas aqueles que estão preparados prosperam. Parafraseando o texto bíblico. Então a oportunidade vem para todos. Não pode dizer assim: eu nunca tive oportunidade na vida, eu nunca tive oportunidade na vida. Irmão, sonhe. Estes homens eram sonhadores. Terceiro lugar, veja aí no capítulo 11 comigo, por favor, o verso 20 em diante. Pela fé igualmente Isaque abençoou Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão morreu. Pela fé José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Homens que mesmo diante da morte não esqueceram de abençoar outras vidas em nome de Jesus. Amém, igreja? Homens que mesmo diante da morte não esqueceram de abençoar outras vidas, e profetizar que eles desfrutariam de novo tempo na presença de Deus. José, ele está morrendo, mas ele fez menção do êxodo, ele deu ordens acerca dos seus ossos. Jacó estava morrendo, ele chama os filhos de José e os abençoou. Irmão, eu acho isso aqui tremendo, eu acho isso aqui extraordinário, glorioso. Homens que marcaram a história, mulheres que marcaram a história, são aqueles e aquelas que mesmo diante da morte estão morrendo, sabem que estão morrendo, sabem que estão partindo, mas eles abençoam outros. José ali no Egito, morrendo, ele fala: pessoal, Deus vai tirar vocês daqui, vocês vão para uma terra maravilhosa, porque Deus é fiel, e leve meus ossos com vocês. Ele poderia ter dito o contrário: eu estou morrendo, meu tempo chegou, estou no Egito, não quero saber mais de nada, nem de ninguém, vocês se virem, eu estou morrendo mesmo. Diz atrás, eu fiquei assustado.
boquiaberto. Uma pessoa de uma certa idade estava na igreja e saiu, me cumprimentou ali quando eu fui cumprimentando o povo na saída, e me disse assim, com todas as palavras, andando com muita dificuldade, me disse: eu estou já morrendo, estou indo para o inferno. Olha a mentalidade de alguém: estou morrendo, indo para o inferno. Se está indo para o inferno é porque quer. Só aceitar a Cristo vai para o céu. Mas eu entendi que a angústia dele era o seguinte: eu já estou velho, não tenho mais forças, vou para o inferno. Não, meu querido, você vai para o céu. E você tem que levar mais gente para o céu em nome de Jesus, amém, igreja? Homens que marcaram a história, homens que fazem diferença, homens dos quais o mundo não é digno. São pessoas que estão no leito da morte, mas no leito da morte, querido, está abençoando gente em nome de Jesus. Está lá no último segundo da vida, mas está orando pela nação, pela igreja, pelo povo do Senhor, em nome de Jesus. Está abençoando gente. Jó, acamado, enfermo, feridas da planta do pé ao alto da cabeça. Jó, quase morto. A Bíblia diz que Jó cheirava mal.